Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos mais uma vez aqui em porções do Evangelho. Por certo, você já ouviu a expressão viver para a glória de Deus. Será que você entende exatamente o que isso significa? A primeira coisa que a gente quer observar aqui é que no chamado mundo ocidental estabeleceu-se uma cultura onde se vê claramente a divisão entre o sagrado e o profano. Ou, em outras palavras, aquilo que é santo, sagrado e aquilo que é secular. No entanto, essa dicotomia, esta divisão, esse dualismo, ele não deveria existir na nossa vida. Na verdade, tudo que nós vivemos deve ser para o louvor da glória de Deus. E quando eu falo tudo, é absolutamente tudo. E o fato de nós separarmos aquilo que é sagrado e aquilo que é secular acaba gerando uma confusão imensa na nossa identidade e acaba promovendo uma vida de não adoração, de não culto a Deus. Porque, na verdade, tudo que nós devemos fazer para o louvor da glória de Deus. E quando nós separamos desta forma, existem áreas da nossa vida que não são alcançadas. Parte daquilo que nós fazemos, vivemos, realizamos, pensamos e sentimos, acaba não sendo para o louvor da glória de Deus. E a gente acaba considerando isso muito natural, normal. Embora isso seja comum, não é normal. Isso vai no sentido contrário daquilo que a Bíblia nos ensina. E além de gerar uma confusão na nossa identidade cristã, isso acaba dificultando a nossa vida de santificação. Porque áreas da nossa vida, partes do nosso viver, não são alcançadas, não são vividas como deveriam ser vividas. Então quero compartilhar com você primeiro alguns textos bíblicos para que a gente possa ir ilustrando biblicamente a respeito disso que nós estamos falando. Quando a gente vai para o texto de Efésios 1, nos versículos 11 e 12, nós lemos assim: Nele, que é Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. O que isso quer dizer? Quer falar que Deus nos escolheu em Cristo, que Deus nos predestinou em Cristo, a fim de que nós quem? A igreja de Cristo, os eleitos em Cristo, os predestinados em Cristo, os salvos em Cristo Jesus, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Paulo está escrevendo aos Efésios, dizendo, nós que fomos chamados, nós somos chamados para vivermos já aqui e agora, para o louvor da glória de Deus, para o louvor da glória de Cristo. Então, como a gente bem pode observar, isto é um preceito bíblico, é um ensinamento bíblico. A nossa vida, tudo que fazemos, desejamos, deveria ser para o louvor da glória de Deus. Mas eu quero ver ainda outros textos com você e eu vou usar mais dois textos de Efésios. Um é a continuação desse capítulo primeiro, que fala a respeito da salvação em Cristo Jesus, de sermos selados no Espírito, de termos o Espírito de Deus como penhor da nossa salvação, da salvação que se dá pelo envio do Filho Cristo Jesus. E no capítulo 2, a partir do versículo 3, perceba como Deus vai nos ensinar que devemos viver de uma forma diferente do que vivíamos antes. Nós, eleitos, salvos em Cristo Jesus, não podemos viver da mesma forma que antes. E aqui o texto está falando mais do que aspectos da vida, formas, ele está falando acima de tudo de motivação. Ou seja, vivemos para quem? Tudo que fazemos é para quem? Devemos abandonar as velhas práticas, é verdade, mas acima de tudo, devemos viver para que Deus seja glorificado em tudo o que fazemos. Por isso abandonamos velhas práticas que não podem estar associadas ao culto a Deus. Então ele vai dizer assim, Paulo aos Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus no vida
deu-nos vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. E ele já tinha dito isso no capítulo 1, e ele está ratificando no capítulo 2. Por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, ou seja, ninguém fez nada para merecer isso. Não há mérito em nós. Mas observe o que diz o versículo 10, como termina toda esta elaboração que fala a respeito da nossa santificação, da nossa salvação. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Há um novo Gênesis, um recomeço, uma nova criação que foi dada, estabelecida a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E quais são as boas obras? Você vai para o Efésios, capítulo 1. Aquilo que fazemos que é para o louvor da glória de Deus. E Deus preparou estas boas obras antes da fundação do mundo. Ou seja, nós fomos feitos para vivermos para o louvor da glória de Deus. Pecamos, fomos afastados em Adão e Eva. Agora Ele nos reaproxima por meio de Cristo Jesus. Para vivermos de qual forma? De que modo? Para o louvor da glória de Deus. Eu quero ler ainda o texto de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 22. Eu quero que você atente, porque isso clarifica muito a nossa mente. Se você tinha dúvida, o que é viver para a glória de Deus? É viver a semelhança de Cristo, é viver de modo que Cristo se agrade, é abdicando das paixões antigas, daquilo que tinha como último objetivo nos satisfazer. Agora vivemos para satisfazer o nosso Deus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Ou seja, não é só uma questão de prática, de realização, é mudança daquilo que nós somos. A serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça, em santidade provenientes da verdade. Portanto, e ele vai citar alguns aspectos da vida comum. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se penha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, que é o selo, que é o penhor da nossa eleição, da nossa salvação, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Perceba que Paulo está dizendo, abandone as velhas práticas e mude o seu comportamento. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Isso é viver para a glória de Deus. É assim que Deus quer que nós vivamos. De modo que o nosso pensar seja um pensar semelhante ao de Cristo, diz Filipenses 2. Os nossos sentimentos devem ser os sentimentos de Cristo. Aquilo que fazíamos antes deve ser abandonado. A motivação da nossa vida deve ser viver para a glória de Deus. E só assim, meu irmão, minha irmã, a nossa vida passa a ter sentido. Só assim a gente pode experimentar de paz e alegria, de fato abandonando a velha criatura, aquilo que nós éramos antes, como vivíamos anteriormente. Pare e pense um pouco, aquilo que você anda fazendo, seu trabalho, seu estudo, seu namoro, seu casamento, a sua paternidade, a sua maternidade, a sua filiação, o seu serviço na igreja.
é para o louvor da glória de Deus? Você tem abandonado as velhas práticas, tem assumido o sentimento de Cristo, você tem andado de forma bondosa e benigna? Isso é viver para a glória de Deus. Não viva essa dicotomia que é comum no chamado mundo ocidental, onde você tem uma vida cerimonial nos momentos litúrgicos, ritualísticos, e de modo que isso possa de alguma forma te satisfazer. Não. Deus te salvou para que a tua vida como um todo, para que você por inteiro viva para o louvor da glória dele. E eu quero terminar lendo o que está descrito em 1 Coríntios 10, no versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu espero que você possa, a partir deste vídeo, compreender o que é viver para a glória de Deus. Paulo também vai dizer que agora ele se gloria somente na cruz de Cristo. É nisto que deve estar o nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa paz. E talvez você não esteja vivendo isso, mesmo sendo um crente, mesmo sendo alguém encontrado por Cristo. Porque talvez você esteja vivendo uma vida dicotômica, dualista. Vive cerimônias, ritos em momentos específicos, mas a tua vida como um todo não é para o louvor da glória de Deus. Que você possa repensar acerca disto, que o Santo Espírito possa falar ao seu coração e que você possa viver de verdade em paz e alegria, vivendo para o louvor da glória de Deus. Um forte abraço e até o próximo Porções do Evangelho.